Bom dia! Vamos continuar com o nosso devocional. Hoje nós vamos ler capítulo 15, a partir do versículo 35. Alguém pode perguntar como os mortos ressuscitarão? Que tipos de corpos terão? Que perguntas tolas! A semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. E aquilo que se coloca no solo não é a planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou de alguma outra planta. Então Deus lhe dá um novo corpo como Ele quer. Um tipo diferente de planta cresce de cada tipo de semente. Da mesma forma, há tipos diferentes de carne, um tipo para os seres humanos, outro para os animais, outro para as aves e outro para os peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres. A glória dos corpos celestes é diferente da glória dos corpos terrestres. O sol tem um tipo de glória, enquanto a lua e as estrelas têm outro. E até mesmo as estrelas diferem em glória umas das outras. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terrestre é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado como corpo humano natural, mas ressuscitará como um corpo espiritual. Pois assim como há corpos naturais, também há corpo espirituais. Então, Paulo aqui está comparando o nosso corpo a uma semente. A semente, quando ela é lançada no solo, ela morre. E isso quer dizer que a semente é o nosso corpo, é o corpo humano, morre. E o corpo espiritual é aquele que é poderoso e incorruptível. Então, ele está falando sobre isso, comparando o nosso corpo com a semente, né? Que o corpo natural morre, mas quando nós ressuscitarmos, nós vamos ter um corpo espiritual. Então, continuando, 45. As escrituras nos dizem: o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito, que dá vida. O primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Então, ele está falando aqui, né, de Adão como o homem que Deus criou, né, com o pó da terra, formou, e depois ele fala de Jesus, que veio como homem mais espiritual, né? Então, ele veio do céu, nasceu do Espírito. Então, os que são da terra são como um homem terreno, e os que são dos céus são como um homem celestial. Da mesma forma que agora somos como o homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. Estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Então, esse corpo aqui, quando nós morremos, vai ficar na terra, né? Pó, né? Nós vamos voltar para o pó. Do pó nós viemos, do pó nós voltaremos, né? Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. Então, aqueles que morreram vão ressuscitar no dia que Jesus voltar. E nós que estivermos vivos também seremos transformados, pois o nosso corpo mortal precisa ser transformado em um corpo imortal. Então, isso vai acontecer quando Jesus voltar. Aqueles que estiverem vivos vão receber um corpo imortal, um corpo glorificado. Então, nosso corpo mortal tiver sido transformado em um corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz:
A morte foi engolida na vitória. Isaías 25:8. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Oséias 13:14. O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus, que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu penso, que aqui nós devemos estar firmes com o Senhor Jesus, para que a gente possa, todos os dias, pela graça de Deus, vencer, os nossos desejos carnais, o nosso pecado, para que a gente possa receber esse corpo glorificado, E o 58, o último versículo: portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Então, Paulo está dizendo aqui para a igreja, para que eles venham estar firmes, inabaláveis, trabalhando aí arduamente no Senhor, pois nossos esforços não serão inúteis. Eu creio, meus irmãos, que Deus ele está vendo o que nós estamos fazendo por Ele aqui nessa terra, porque nós somos chamados, para levar a palavra de Deus, para que as pessoas elas venham ter essa esperança, a esperança de estar na eternidade, de viver, o reino de Deus aqui nessa terra e poder também estar com os nossos olhos lá no céu. Então, a morte não é o fim, para aqueles que viverem com a esperança e dedicação, crendo que nós vamos um dia estar com o Senhor, vivendo aí eternamente. Amém? Deus abençoe vocês e mais um devocional aí para continuar esse capítulo. Beijo, Deus abençoe.